Quero aproveitar e pedir para os irmãos abrirem a Bíblia Sagrada e depois nós vamos orar e vocês se assentam. Mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, enquanto os irmãos acham, eu vou deixar registrado o meu pesar e sentimento para o irmão Rafael Galo, sua família, que nessa semana o seu pai faleceu. Não sei se o Rafael está aqui ou ele vem no culto da noite, mas se estiver presente, tenha da nossa parte como igreja a expressão do nosso sentimento e o desejo que Deus o abençoe. Também teve um outro irmão, eu estou querendo lembrar aqui o nome, me ajudem por favor. Eu não sei se é o Cassiano que faleceu, o pai dele também essa semana. A mãe, é o Cassiano, não é? Também para o Cassiano e para a sua família, fica aqui o nosso registro de sentimento, de pesar. Que Deus traga conforto, alento ao coração de vocês. Também, para não me esquecer, e é importante isso, no final de semana que vem, tem o projeto Compaixão, um projeto de evangelismo de impacto numa cidade do interior do Brasil. Ele vai acontecer no Piauí, na cidade de Pio 9, do Piauí. O líder desse ministério é o Edson Teixeira, que é membro aqui da nossa igreja, e que ele está fora do país. Então, o projeto vai acontecer sem ele estar presente, e a primeira edição que acontece é assim. Da nossa igreja vai estar a Joquebede aqui representando a igreja e servindo lá no projeto Compaixão no final de semana que vem. Deus a abençoe, os irmãos lembrem de orar. Ela me informou que estão precisando ainda de cestas básicas, porque a comunidade é evangelizada. Essas cidades normalmente são muito pequenas, cidade de poucos milhares de habitantes. Baixa isso daí, mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho. Está muito alto, tá? Fundo é para preencher espaço, não é para ocupar meu lugar. Exclusividade aqui. Então, lá no Piauí vai acontecer, uma cidade muito pequena normalmente, e eles cobrem a cidade com evangelismo, de casa em casa, fazem concentrações à noite e distribuem muita cesta básica, fazem assistência social também na região. E faltam cestas básicas, quem tiver interessado em fazer doação, procura a Joquebede. Joquebede, levanta a mão, não sei se adianta muito com esse tamanhão que você tem, mas a Joquebede... Depois ela fica lá atrás, e quem quiser procura ela, se quiser fazer a doação de cesta básica. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu vou ler primeiro, depois eu faço qualquer introdução ou colocação para os irmãos. Versículos 5 e 6 é parte da parábola que Jesus fala dos terrenos que recebem a semente, os que produzem, ou que produzem e os que não produzem. E aqui está a parábola, parte dela, versículos 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Depois Jesus se ocupa, aqui ele fala com uma multidão, com muitos discípulos. No versículo 1 diz que era uma numerosa multidão que se reuniu. Então ele fala com uma multidão, mas depois no versículo 10 diz que ele ficou sozinho com o que estavam junto dele, com os discípulos. Talvez os 12 somente, ou talvez mais alguns discípulos, mas com poucas pessoas. Então ele passa a explicar a parábola. E ele explica no versículo 16 e 17, essa parte que eu li do versículo 5 e 6. E ele explica da seguinte forma: e estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Oremos a Deus, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar. Pode deixar as luzes acesas também, de forma como está, para que os irmãos possam acompanhar hoje na palavra. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo período que temos tido nesse domingo pela manhã para louvar o Senhor e agora nos apresentarmos diante da tua palavra, desejosos de receber a revelação dela. Sempre oro a Ti, pedindo que venha sobre nós o mesmo entendimento da inspiração. Aquilo que o Senhor idealizou falar
e inspirou homens a escrever para que chegasse aos nossos dias e que se tornasse uma regra de fé e de prática para a nossa vida e nos ajudasse a caminhar dentro da ótica do que o Senhor vê o reino, do que o Senhor vê a nossa vida, do que o Senhor vê esse mundo. Nos ajude a compreender essa inspiração e receber exatamente aquilo que o Senhor tinha em mente quando inspirou homens a escrever. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos tomem o seu lugar. Graças a Deus por esse tempo precioso que nós estamos tendo. Graças a Deus. O Senhor é maravilhoso. Nós estamos olhando a parábola do semeador desde domingo passado. O resumão dessa parábola é que ela é usada, essa história que Jesus criou é usada para identificar como que é o recebimento da palavra de Deus na vida das pessoas. Ele fala de 4 tipos de pessoas. 3 dessas pessoas têm características que impedem resultados da palavra de Deus na vida delas. E uma tem características que facilitam o resultado da palavra de Deus na vida delas. É importante notar, entender como que é o processo da palavra de Deus na nossa vida, para ouvirmos essa mensagem e ela ser produtiva. Uma mensagem que começou domingo passado e vai para os próximos 2 domingos depois desse também ser pregada. A palavra de Deus ela precisa ser pregada. Alguém precisa falar a palavra de Deus. Depois disso, alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Depois é necessário, para que a palavra tenha resultado, que a mente dessa pessoa que ouviu seja cheia da palavra de Deus. A mente seja tomada pela palavra de Deus. Quando isso acontece, desencadeia o próximo passo, o próximo processo. Essa palavra desce ao coração e agora o coração da pessoa fica cheio com a palavra de Deus. Então essa pessoa ouviu uma palavra, essa palavra encheu a mente dela, preencheu os espaços mentais dela, e depois essa palavra desceu ao coração dela e encheu o coração dela. Assim o ser completo da pessoa fica invadido pela palavra, porque nós somos mente, razão e somos coração, sentimento e emoção. Nós somos isso. Essa é a nossa confecção, nós somos isso. Nós somos razão e nós somos emoção, nós somos mente e nós somos coração. E para a palavra de Deus produzir resultado na vida de uma pessoa, precisa preencher o ser dessa pessoa. Então precisa preencher a mente, preencher o coração. A palavra de Deus, ela só cumpre resultados na vida de alguém quando esse processo é desenvolvido. Já no nascedouro dela, que é a pregação, que é a exposição, essa palavra pode nascer morta. Ela já pode ter um aborto precoce. Quando o pregador, aquele que fala a palavra, não a fala debaixo do poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele diz, a nossa pregação não é persuasiva de sabedoria humana, mas é demonstração do Espírito e do poder do Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela precisa nascer viva na vida do pregador, daquele que fala a palavra. Seja a pregação pública como essa que está acontecendo agora, seja a pregação individual num evangelismo pessoal, num pequeno grupo ou em uma reunião menor, onde alguém abre a Bíblia e vai falar da palavra de Deus. Nasce desse canal que tem que estar desobstruído, tem que ser um canal limpo para transmitir graça e bondade da parte de Deus por meio da palavra. Quando o pregador, quem está falando, não é esse tipo de pessoa, já nasce morta a palavra. Ela nasce morta para a vida das outras pessoas. Você pode dizer, mas tem pessoas até que se converte. Sim. Tem gente que se converte com uma visão, com um sonho. Tem gente que se converte num impacto do Espírito na vida da pessoa. Eu conheço pessoas assim, que aconteceu dessa maneira. Mas o processo normal é ouvir alguém pregar e dali nascer a fé que leva à salvação, à conversão e à vida de santidade para o crente. Esse é o processo normal, é sobre isso que nós estamos tratando. Segundo campo de ação da palavra, o segundo ponto é ouvir com atenção. Lembram que domingo passado eu falei para vocês das pessoas que escutam e das pessoas que ouvem?
e o escutar é um barulho qualquer que acontece, que a gente percebe, mas que não nos impacta em nada e não nos chama a nossa atenção a ponto de nos concentrar naquilo e de gerar interesse em nós. Isso é o escutar. Agora, o ouvir é diferente. O ouvir desperta atenção, dá desejo de profundidade, dá desejo, dá interesse, dá vontade. Isso é o ouvir, é o que se compromete quando está ouvindo. Então, o segundo passo para a palavra de Deus frutificar é que quem ouve, ouça de fato e não apenas escute. Esteja ali com a mente e com o coração. Esteja com os ouvidos e com os olhos, porque a gente ouve com os olhos. Vocês já ouviram falar isso, que ouve com os olhos? Tem livros que falam isso, que a gente ouve com os olhos. Os nossos olhos são muito importantes no processo auditivo. Quando os nossos olhos estão fixados na vida, na boca, no falar daquele que está dizendo, a nossa atenção fica redobrada. Ela é muito maior do que quando os nossos olhos estão distraídos. Então se ouve com os olhos, além de se ouvir com a atenção e com disciplina. Terceira etapa, encher a mente, encher o coração. A palavra de Deus precisa encher a nossa mente. A terceira etapa. A quarta é o coração. A terceira, enche a mente. O que significa isso? Meditação, ocupação mental. Quando a palavra de Deus enche a mente, ela vai destruindo raciocínios contrários a Deus. Paulo escreve aos Coríntios e diz que a palavra ela é poderosa para destruir os raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus, e ela leva os pensamentos cativos à obediência de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? O que o Espírito Santo está dizendo? Que a mente fica cheia da palavra de Deus, e aí ideologias não têm espaço, filosofias humanas não têm espaço, ideias pessoais não têm mais espaço, porque a mente ficou preenchida pela palavra de Deus. E todo sofisma, todo engano, todo misticismo mental, todo o engano na mente vai sendo dissipado, vai sendo afastado. A mente fica arejada para que a palavra de Deus ocupe aquela mente. Aí tem o processo disciplinar da meditação, da atenção, do pensar, do repensar na palavra de Deus. Se a mente não fica cheia, a palavra não é produtiva. Depois disso, a quarta etapa, ela é o descer ao coração. A palavra de Deus, ela precisa ser entendida, ela é pensada para depois ela ser sentida. Aqueles que apenas sentem a palavra de Deus, eles não produzem resultado prático com a palavra. A palavra precisa ser entendida e depois sentida. Então agora entra o nosso fator emocional, o nosso fator sentimental, e aí nós passamos a chorar pela palavra, a rir com a palavra, passamos a nos emocionar com a palavra, passamos a nos entregar à palavra, a nos apaixonar pela palavra, a amar a palavra sobre todas as coisas, sobre todas as ideias. O nosso coração fica cheio da palavra, e aí nós estamos com a mente cheia, com o coração cheio da palavra, e a quinta etapa de produção são os frutos, é o resultado. É o versículo número 20 dessa parábola. No capítulo 4, versículo 20 diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Então alguém prega e a pessoa ouve a palavra. E o que faz? Recebe aonde? Na mente, e recebe no coração. Enche a mente e enche o coração. Então, a boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então começa a haver resultado na vida das pessoas. Essa quantidade de resultados depende de cada um. Depende de vários fatores de cada um. Depende da espiritualidade, depende da inteligência, depende da disciplina pessoal, depende do comprometimento. Aí é um fator de cada um. E tem aqueles que vão produzir 100 frutos, aqueles que vão produzir 60 frutos, aqueles que vão produzir 30 frutos. E aí tem uma diferença, não que um seja maior do que o outro, mas depende de que cada um é em relação a comprometimento, disciplina, entrega, disposição, tempo, agenda, vontade. Tudo isso vai gerar a quantidade de frutos maior ou menor. Mas todos esses tiveram o processo de ouvir
e receber. Vamos brincar? Vamos fazer uma mini braque? Mini braque está lá no prédio. Quem não sabe, nós temos classe para todas as crianças no prédio em frente aqui. Vamos fazer mini braque? Então precisa ouvir. E essa palavra precisa ser recebida. Entendeu? Então precisa. Aí a palavra precisa ser recebida. Aqui e aqui. Então essa palavra, ouvida, recebida, ela produz frutos. Alguns mais, algumas pessoas mais frutos, outras pessoas menos frutos, mas todos produzem fruto. A palavra nunca fica estéril na vida da pessoa. Agora, se uma dessas etapas não funciona, a palavra não produz frutos. E aí nós temos três terrenos em que a palavra não produz fruto, na parábola. Que significam três tipos de pessoas em que a palavra não dá resultado, não produz fruto. Qual o resultado da palavra? Ampla, muito ampla a resposta a essa pergunta, mas dá para a gente sintetizar. Dá para sintetizar em duas direções. A palavra produz resultado de fora na pessoa e de dentro para fora nas coisas, nas situações da vida. Dentro dela produz desejo profundo de santidade. Quando a palavra entra na pessoa, preenche a mente, o coração e vai tornar a pessoa frutífera, ela anseia por santidade. Ela quer mais do que tudo viver para Deus. Ela não vive mais para si mesma, para seus prazeres, para suas paixões, para suas ambições, para suas necessidades. Ela vive para Deus. Se ela tem que ganhar 100 reais, 1000 reais, ou ela tem que agradar a Deus, ela quer agradar a Deus. Se ela tem que se divertir, e ela quer se divertir, e é lícito ela querer se divertir, e ela se divertir. Mas se essa diversão vai impedir o agradar a Deus, ela abre mão da diversão, porque ela quer agradar a Deus. Ela vive para Deus, ela não vive mais para si mesmo. Ela já está crucificada com Cristo, e agora ela vive por meio da fé. A fé veio de onde? Da palavra. Ela vive por meio da fé. Então ela vive para Deus. Paulo chega a afirmar: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Palavra, quando produz fruto na pessoa, produz nela, no interior dela. Isso é refletido no desejo pela santidade, nas práticas para a santidade. Não tem lugar para pecado deliberado na vida dessa pessoa. O que é o pecado deliberado? Aquele praticado com consciência de que é pecado. Aquele que sabe que é pecado, que tem convicção que é pecado, mas continua vivendo aquilo. Não tem lugar para isso. Essa pessoa vai errar o alvo, vai pecar? Vai. Ela vai pecar na inconsciência, ela vai pecar no engano às vezes, ela vai pecar no vacilo às vezes, mas ela vai lutar contra isso. O apóstolo João disse: se nós dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. Mas não tem lugar para o pecado institucionalizado na vida da pessoa. Quando ele é conhecido pela pessoa e ele continua sendo praticado, não tem mais lugar para isso quando a palavra frutifica. E a partir daí, essa palavra que frutificou internamente, frutifica para fora, nas ações voltadas para a missão que a igreja tem na terra. A missão interna e a missão externa. A missão que a igreja tem de ser sal do mundo, luz do mundo, sal da terra. A missão de evangelizar, de ganhar pessoas, de mostrar a pessoas o caminho de Deus, de levar pessoas a Cristo. E a missão internamente na igreja de edificação uns dos outros pelos dons, pelo serviço, pelo trabalho, pela dedicação ministerial, pela entrega de tempo, de disposição para fazer o trabalho do Senhor dentro dos dons que recebeu. Quando a palavra frutifica, frutifica dessa forma. Disso daí vem as demais coisas. Jesus disse em Mateus 6,33 que nós temos que buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que nós buscamos quando a palavra frutifica em nós? Santidade pessoal e missão. É isso que nós buscamos.
Nós buscamos e vivemos para isso, para agradar a Deus com a nossa vida e para servir o mundo e servir aos irmãos. O mundo na evangelização, os irmãos na edificação. É isso que nós buscamos. O que são as demais coisas? Tudo que você pensar a partir daí. Aí a Bíblia diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O trabalho, o sustento, o casamento, filhos, faculdade, promoção, saúde. As demais coisas vos serão acrescentadas. É dessa forma que é tratado pelo Senhor. Esse é o processo. As pessoas que não frutificam na palavra, eles ficam correndo atrás das demais coisas. Desesperados pelas demais coisas, aflitos pelas demais coisas, trabalhando pelas demais coisas. E Deus não trabalha na vida deles. É lógico que eles fizeram uma troca. Eles disseram para Deus, eu não me importo com o que o Senhor fala, e eu cuido da minha vida, e eu faço as minhas coisas, e eu vou viver por minha conta. É essa escolha que eles fizeram. E então impediram que a palavra frutificasse na vida deles. Isso todo é o processo. Dada essa introdução, essa amostragem do processo, agora eu quero me concentrar nesse segundo tipo de terreno em que a palavra de Deus é improdutiva. Primeiro terreno, primeiro coração, primeiro tipo de pessoa pregado no domingo passado é o insensível. É aquele da semente à beira do caminho. Aquela semente que cai na superficialidade de uma pessoa. É uma semente superficial e ela transforma a pessoa num cristão cultural. Ele tem a cultura cristã na vida dele, ele não tem o efeito do cristianismo na vida dele. Ele não tem mudanças radicais no seu interior e na sua vida. Ele tem superficialidade de cristianismo, ele é cheio de aparências. Ele sabe cantar os louvores que nós cantamos, sabe dizer a paz do Senhor, sabe dar ósculo santo, sabe fazer as coisas que o crente faz. Usa roupa de crente em alguns lugares, tem lugar que crente tem roupa, tem lugar que crente não tem roupa. Quer dizer, tipo de roupa, todo mundo tem roupa. Mas aí ele se adapta. Ele chegou numa igreja que as mulheres não cortam o pelo da perna, ela não corta o pelo da perna. Ele chegou numa igreja que ninguém toma banho, ele fica fedidinho. Ele chegou numa igreja que todo mundo é avançado, tal, ele fica avançado. Ele se adapta. Ele é superficial. A semente caiu num terreno superficial. Não vai produzir resultado. Não vai se aprofundar. O segundo tipo de terreno ou de coração é aquele coração duro. Coração duro. Existem dois tipos de pessoas quanto ao coração duro: aquele que está lá fora e aquele que está aqui dentro. Aquele que está lá fora, que tem um coração duro, ele é duro para a salvação. Ele morre dizendo, eu vou para o inferno, mas não quero saber desse negócio de crente. Se existe inferno, eu prefiro. Mas eu não quero saber de negócio de Bíblia, de crente, eu não quero nada, eu não gosto disso. Ele é duro de coração. Deus trata, Deus fala, as circunstâncias mostram, ele é duro de coração. Mas tem o crente duro de coração. O crente que a palavra não tem efeito na vida dele. Normalmente esse crente duro de coração é um crente que a palavra não encheu a mente dele, porque ele é cheio de raciocínios contrários à palavra. A palavra está sendo pregada e ele está sempre lá na mente rebatendo. Parece jogo de tênis, já viram? Tênis, ping-pong, vem a palavra, pá, 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 pá. Ele fica sempre rebatendo a palavra. A palavra, ele não está dizendo isso por causa daquilo, não, ele está falando que não, é ele que está pensando. E a palavra, porque a mente dele nunca é cheia pela palavra. Então está cheio de raciocínios e constrói raciocínios todos os dias que se opõem à palavra, que se opõem àquilo que está sendo pregado, àquilo que está sendo dito. E esse terreno é o terreno de coração duro, porque essa palavra não vai encher a mente e consequentemente não vai descer ao coração. Somente a palavra que enche a mente é que desce ao coração. Ela não vai pular etapas, ela não vai do ouvido para o coração. Ela vai do ouvido para a mente, da mente para o coração. Ela desce ao coração. Ela não sobe à mente. Ela não é sentida para depois ser entendida e crida. Ela é crida para depois ser sentida. Então a palavra, o ouvido está mais perto da cabeça do que do coração. Pensa assim, hoje é mini braque aqui. O ouvido está mais perto da cabeça do que o coração. Então quando a palavra entra pelo ouvido, precisa chegar no coração primeiro. A palavra não vai entrar pelo ouvido, descer o coração para subir para a mente da pessoa. Não.
É aqui, aqui, depois aqui. Terreno duro, a palavra ficou barrada na mente. Por isso não desceu ao coração e não encheu o coração. Então essa pessoa, a gente às vezes está na igreja e ouve uma palavra de Deus e fica quebrantado. Você já ouviu a palavra e pensou, e eu não estou falando que isso é pecado não, você já pensou, isso é para aquele irmão? Você já pensou? E às vezes é mesmo. Você já veio na igreja e pensou, hoje aquela irmã lá vai se converter de verdade. Aquela irmã linguaruda, mentirosa, fofoqueira. Aquela irmã que fala mal da vida dos outros, com essa palavra, hoje ela só vai falar bem. E termina o culto, você sai na porta, ela já está falando mal da vida de alguém. Não, aquele irmão lá, hoje ele muda. Hoje não tem. Hoje Deus pegou e cercou. E você chora ouvindo a mensagem, porque, poxa, como Deus tratou. A pessoa está lá. Dura. O coração dela é duro. É insensível à palavra. Por quê? Porque a palavra não enche a mente dela. A mente dela está cheia de raciocínios contrários à palavra de Deus. A mente dela está cheia de oposição, de guerra. Então ela não aceita aquela palavra. A palavra o ofende, a ofende. A palavra machuca. A palavra mexe com o brio dela. Contraria os interesses dela. Então ela rebate. É a pessoa de coração duro. Esse é o segundo campo. O Senhor diz na parábola, olha, outra parte caiu em solo rochoso, versículo número 5, caiu em solo rochoso. No versículo número 16, diz, solo rochoso são os quais, ouvindo a palavra, aí começam algumas características da palavra na vida da pessoa, de alguns, não de todos, mas algumas características daquele que tem um coração duro. E nós vamos olhar essas características da pessoa que tem um coração duro. Primeiro, é uma pessoa empolgada. Pode ser, nem todos são empolgados, mas crentes, e eu estou pregando hoje, Santa Ceia, para crentes especificamente. Crentes de coração duro são crentes que podem ter muita empolgação, eles são empolgados. O texto do versículo 16 diz, logo a recebem com alegria. Vem a palavra e logo eles têm aquela alegria, não significa não, alegria é um bem-estar, é uma satisfação, é um prazer interior. Então a palavra até chega neles e eles têm no momento que estão recebendo a palavra um entendimento, um sentimento bom em relação à palavra. Puxa, isso é bom, eu não tinha pensado, é verdade, puxa, que bacana. Talvez solte uma lágrima até com aquela palavra, porque a palavra chegou, eles logo a recebem com alegria. São pessoas empolgadas com a palavra. A empolgação, ela é muito ilusória, porque a empolgação tem um senso de interrupção. Vocês já viram pessoas empolgadas com alguma coisa e daqui a pouco perdem toda a empolgação que tinham? Já viram? Pessoas estão empolgadas. Isso acontece muito em ministério na igreja, no meu campo de trabalho de igreja. Gente empolgada, começa a fazer alguma coisa empolgado. Daqui a algum tempo já está assim meio, tanta luta, dificuldade, não tenho mais vontade, não tenho mais interesse. Gente empolgada, isso acontece nas empresas, isso acontece na escola, isso acontece no namoro. Já viu aquele rapaz empolgado quando começa a namorar? Você é uma princesa, você é uma dama, você é maravilhosa, eu não vivo sem você. Ele está empolgado nas primeiras semanas, teus olhos são lindos, teu nariz é lindo, até os teus pés são lindos. Depois de algum tempo já está, você está cheirando mal, hein? Você não tomou banho hoje? Não dá para fazer uma plástica? Começa a acabar a empolgação. Então, pessoa empolgada é esse tipo de pessoa. E depois, parece bexiga, enche, esvazia. É uma pessoa que a palavra de Deus não vai ter efeito na vida dela, ela é empolgada. Ela até recebe, notem que o texto diz que esses empolgados, eles recebem a palavra. Não é que a palavra não vem, recebem.
e recebem com alegria, com empolgação. A Bíblia conta uma história muito engraçada até. Eu diria que é engraçada. Se você olhar o detalhe dessa história de 2 Reis, capítulo 18, você vai chegar à conclusão que ela é engraçada. Ela vem de uma história trágica, de uma briga familiar, de filho contra pai. O filho que se levanta contra o pai, Abisalão que se levanta contra Davi. Davi é rei de Judá e Abisalão cobiça o trono de Davi. Diz, eu vou ser rei no lugar do meu pai. E ele começa a trabalhar e lutar e junta pessoas para se opor ao seu pai. É uma coisa terrível, a ponto de haver uma guerra. E o exército de Judá vai lutar contra esse exército esse exército clandestino que Abisalão construiu. E eles vão guerrear. E para essa guerra, o rei Davi, o pai, ele diz, eu vou para a guerra. E o pessoal fala para ele, não vai não, porque eles vão querer te matar, e nós vamos ficar sem rei, você fica aí, nós vamos lá lutar. E ele dá uma ordem clara, no versículo 5 de 2 Samuel 18, se você quiser anotar, ou então se você abriu, 2 Samuel 18, versículo 5, o rei dá uma ordem ao chefe do exército Joabe, e ele diz, e ele dá uma ordem tanto para o chefe como para os auxiliares dele, Abisai e Itaí. E ele diz, por amor a mim, tratem com brandura o jovem Abisalão. E ele fala em voz alta a ponto de que todo o povo ouviu essa ordem que o rei deu. O que ele fala? O meu inimigo que se levantou contra mim é Abisalão, mas é meu filho. Não matem ele, tratem com brandura, vençam a batalha, mas não matem ele. Cuidem dele, do meu filho. Então a preocupação do pai, do Davi, é que o seu filho não morra na batalha, embora o seu filho seja o opositor. E aí acontece a guerra, acontece a batalha, eles estão lutando. E o povo, na verdade, atende isso, e os soldados não miram Abisalão. Mas quem se levanta contra o que está certo acaba sendo destruído. Abisalão é cômico, ele está correndo na batalha em cima do cavalo, e a Bíblia diz que ele fica distraído, talvez ele dá uma olhada para o lado, ele passa debaixo de uma árvore, tem uma forquilha na árvore, 2 ramos que se encontram, e ele prende o pescoço ali e fica pendurado na árvore. É cômico, não é? Ele fica pendurado, quase que morrendo, sofrendo, aí acabam de matar ele, até para livrar ele da agonia, da dor que ele estava tendo ali naquela árvore, morrendo aos poucos, sangrando aos poucos, e iria morrer. E o que acontece? Eu vou chegar lá na empolgação. Abisalão morre. Aí tem um camarada lá no meio, filho de sacerdote, chamado Aimaas. E era costume, quando acontecia alguma coisa na guerra, não tinha e-mail naquela época, vocês sabiam, não tinha WhatsApp. Então, como é que fazia? Um mensageiro ia dar notícia. O mensageiro ia lá para avisar como é que estava a guerra, o que estava acontecendo. E quando morre Abisalão, Aimaas fala assim, eu quero ir dar notícias da guerra lá para o rei Davi. E, empolgadão, Aimaas é o empolgado. Eu vou lá dar notícia. Joabe, o chefe do exército, fala, Aimaas, não é para você isso. Não é você que vai. Fica aí, fica quieto, não é você que vai. E aí, Joabe, ele chama um escravo, um etíope, um soldado. E ele diz, vá você dar a notícia. E lá vai o etíope indo. Aí Aimaas fala assim, não, mas eu quero ir também, eu vou, de qualquer jeito eu vou. Tá bom, já que você quer ir, você vai. Aí está lá o etíope indo. Eu ia chamar o pastor Carlos, mas você está acabadinho ou dá para dar uma corrida aqui? Vem cá. Não, você, então não vai correr, eu vou correr. Meu joelho está ruim, mas dá para correr. Você é o etíope, você vai dando a notícia, tá? Então vai indo lá, o rei está lá, ó. O rei é o Vanderlei ali, está vendo aquele cara de barba branca ali? Ele é o rei. Você está indo lá para o rei para dar a notícia. Aí mais aqui, não, eu também vou. Não é para você, mas já que você quer ir. Rei, eu vim trazer notícia da guerra. Pergunta alguma coisa, cara. O que você está interessado? Como está meu filho? Hã? Como está meu filho? Fala aqui pertinho. Como está meu filho? Ai, que romântico. Ele falou bem pertinho. Como está meu filho? Eu vi um barulho lá, eu vi um alvoroço acontecendo, mas eu não sei bem o que aconteceu, não. Você lembra o texto? Entre nós aqui, tá? Aí Davi fala para ele assim, fica de lado aí. Fica de lado aí, por favor. Você tem a notícia, não tem?
O que aconteceu com Absalão? Fala para o rei. Peraí, bem romântico. Ele morreu. Mas não precisa ser tão baixo. Ele morreu. Obrigado, rei Davi, obrigado. Esse que recebe a palavra com alegria e empolgado, não tem conteúdo. A palavra não produz na vida dele, porque ele só tem empolgação. Então ele não tem conteúdo. Na hora que ele tem que falar o que ele tem que falar, na hora que ele tem que dizer o que tem que dizer, na hora que ele tem que dar notícia, tem que dar notícia, na hora que ele tem que produzir resultado, na hora que é para dar o fruto, ele não dá. Não acontece nada. Ele até corre, ele chega antes, é entusiasmado, é empolgado, mas quando chega lá ele não tem o que oferecer. Por quê? A informação, a palavra, não encheu a mente, não encheu o coração. Então ele vai fazer e não tem resultado, não dá fruto. Esse é um empolgado. Segunda característica da pessoa de coração duro. Então, primeiro, e eu estou falando especificamente do crente, tá? O crente de coração duro, ele pode ser empolgado. A segunda característica, ele é instável. Marcos, capítulo 4, versículo 17, traz uma informação importante quando Jesus está explicando a palavra. A informação é essa: eles não têm raiz em si mesmos. Não tem raiz. Ele é instável. O que acontece com a planta, a árvore que não tem raiz? Ela está em pé, mas qualquer dificuldade vai derrubá-la. Eu li certa vez, e eu não sei identificar, porque eu já li em vários lugares essa frase, que vou falar para vocês, mas eu não sei identificar quem é o autor, quem pela primeira vez a falou. Mas a frase é a seguinte: todos são capazes de perseverar fazendo uma coisa por 30 minutos. Alguns por 30 dias. Mas são aqueles que fazem por 30 anos aquilo é que são bem-sucedidos na vida. Somente pessoas com raiz são capazes de fazer algo duradouro, algo que tenha estrutura, algo que não termine com o tempo, algo que não acabe, que o vento não leve, que a tempestade não destrói, porque são pessoas que têm raiz, estão fundamentadas. Essas pessoas, elas não são duras de coração. São essas pessoas que têm raiz, que elas têm capacidade de vencer os desafios, de enfrentar e ter conquistas, de passar pelos desertos, pelas tribulações e continuarem produzindo frutos. Mesmo na terra seca, na época da falta de chuva, continuam dando frutos. Mesmo quando as coisas não estão bem, permanecem dando frutos, porque elas têm estabilidade. Pessoa de coração duro é instável, é inconstante. Um exemplo que eu já falei para vocês algumas vezes quando nós compramos essa propriedade. Eu estava cheio de medo de comprar esse terreno, mas cheio de medo. Eu sabia que a Bíblia tinha, segundo o evangelista Edson Teixeira, 366 vezes escrito: não temas, não tenha medo. Expressões do tipo: eu sou contigo, não tenha medo. Eu sabia disso, tinha informação, mas eu confesso que quando eu fui encurralado, e é essa expressão que eu vou usar para comprar essa propriedade, e não tem tempo agora para eu contar como que foi essa encurralação, e alguns sabem. Quando eu fui encurralado para comprar essa propriedade, eu fiquei apavorado, eu fiquei cheio de medo. Um dia, eu abri a Bíblia e eu li a passagem da multiplicação de pães e peixes, e no final dizia que sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe, depois de 5.000 homens e mais as mulheres e crianças comerem daqueles 5 pães e 2 peixes que foram multiplicados. E eu li que todos comeram e depois sobrou 12 cestos. Aquela palavra eu li, foi fração de segundos. E quando eu li, eu já conhecia, mas eu li de uma forma, ouvindo, enchendo, ouvindo. Eu levantei do sofá da minha sala e falei para Deus assim em pé: agora eu quero. Fui na imobiliária, confirmei a proposta.
fechei o contrato, assinei junto com a diretoria da igreja, compramos a propriedade e hoje nós estamos aqui por causa de uma palavra que criou raiz. E isso é para tudo. Eu falo da minha vida, sou pastor, eu vivo nisso, mas isso é para tudo na vida da gente, para cada pessoa na sua área de atuação. Quando a palavra cria raiz, quando a palavra desce. Agora a pessoa dura de coração, ela não tem isso, porque essa pessoa instável, inconstante, ela está fora do campo, do raio de atuação da bênção de Deus. A bênção de Deus, ela tem uma abrangência, ela chega a um raio de operação, não é todo mundo que está nesse raio de operação. Quem fica fora desse raio de operação da bênção de Deus, não tem a bênção de Deus. E a pessoa instável está fora desse raio de atuação. Vejam o que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Fala assim: uma pessoa dessas... O versículo 6, para quem não entendeu quem é essa pessoa, o versículo 6 diz que é aquele que tem dúvidas. Quem tem dúvidas é instável. Quem tem dúvidas é inconstante. A pessoa com dúvidas, ela não é pontual, ela não é pragmática, ela não é firme, porque ela tem dúvida. Ela titubeia entre dois caminhos. Ela fica, será que é isso ou será que é aquilo? Ela não tem uma convicção firme. E ela não tem uma convicção firme, e ela se torna uma pessoa instável. Agora tem gente que tem convicção firme para o mal, né? Eu não vou entrar nesse aspecto. Estou falando da importância de ter convicção firme, e para o bem, para o certo, para o que é correto. Então essa pessoa instável, cheia de dúvidas, diz o seguinte: que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, porque ela é indecisa, ela é inconstante em todos os seus caminhos. Então ela sai do raio de atuação da bênção de Deus. Não fique iludida achando que sendo desse jeito vai alcançar de Deus alguma coisa. A bênção de Deus não chegará na vida dela, porque ela é instável, ela é inconstante. Terceira característica da pessoa que tem um coração duro, do crente de coração duro: ele tem prazo de validade. O crente de coração duro tem prazo de validade da fé, tem prazo de validade da santidade, tem prazo de validade do serviço cristão, tem prazo de validade nos bons relacionamentos. Ele tem prazo de validade em tudo, porque ele é uma pessoa de coração, ou ela é uma pessoa de coração duro. O versículo 17 diz: sendo de pouca duração. Fala, não tem raiz, ela é de pouca duração. Então a palavra na vida dela tem pouca duração. Às vezes não chega nem no domingo que vem. Talvez não chega nem na hora do almoço. A palavra talvez não saia do momento do culto da vida dela. Ou a duração é tão curta que se resume apenas a uma frase dita e que ela disse no coração amém, ou com a boca amém, e acabou. Não tem mais duração na vida dela a palavra. A palavra tem pouca duração. E isso reflete-se no quê? Na santidade e na missão. A palavra tem pouca duração. Então ela recebe a palavra com alegria, empolgada, e ela fala, vou ser santo. Mas daqui a pouquinho vem uma tentação. O que ela faz? Cai na tentação. Seja uma tentação na ordem financeira, seja uma tentação na ordem comportamental, de atitude, seja uma tentação na área sexual, ela cai na tentação, porque a palavra tem pouca duração. Ele é um crente que tem uma palavra com prazo de validade na vida dele. Então não tem na santidade. Na missão da mesma forma. Tem muita gente que se posiciona de uma forma que é super crente. E cadê essa fé? Cadê as obras? Qual a alma que ganhou? Nunca ganha ninguém para Cristo. Qual o serviço que faz para o reino de Deus na igreja? Nada, não produz nada, mas se ostenta, cheio de espiritualidade. Esses são os piores, se tornam hipócritas, porque a palavra não tem resultado na vida deles. Eles não ganham ninguém para Jesus lá fora, aqui dentro não edificam ninguém, não fortalecem ninguém, não servem em nada a ninguém, nem lá fora, nem aqui. E quando a palavra vem, apenas tem um prazo de validade curto na vida dele. Isso é refletido na missão, é refletido na santidade pessoal dessa pessoa. Nós não podemos ter prazo de validade curto nessas coisas. 1 Coríntios 15, 58,
O apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O mesmo Paulo, ele fala com Timóteo sobre a importância de ter uma palavra na vida, um comportamento na vida que não tenha prazo de validade. E ele escreve em 1 Timóteo 4,16 o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha lá, tem cuidado de ti mesmo, ou seja, do seu interior, da sua santidade, e da doutrina, da palavra que está sendo colocada na sua vida. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina e persevera nestas coisas, porque fazendo isso, você salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Então você terá produtividade interna e terá produtividade externa, terá fruto para fora e terá fruto para dentro. Por fim, quarta, última característica que eu percebo aqui nesse texto sobre a pessoa, o crente de coração duro, é que é uma pessoa fraca. É uma pessoa fraca, ela se torna uma pessoa fraca. Fraca emocionalmente, fraca mentalmente, fraca espiritualmente, ela se torna uma pessoa fraca. O versículo 17 diz: quando chega a angústia, logo se escandalizam. O fraco se escandaliza. Quem é forte não se escandaliza. É o fraco que se escandaliza. O fraco é aquele que qualquer coisa já o abate, o desanima, ele fica escandalizado. Eu fui buscar a essência das palavras. E é muito importante a gente perceber que a angústia falada aqui no meio deste versículo, está lá negritado, a angústia leva ao escândalo. Uma consideração: não é aquela angústia do choro que dura uma noite. Todo mundo fica angustiado por algum tempo, estou certo ou não estou? Com alguma situação. Mas é aquela angústia predominante. A Bíblia diz: o choro dura uma noite. Não significa 8 horas ou 12 horas, mas um tempo. O choro dura um tempo. Se você está de luto, vive o teu luto por algum tempo, mas já fique projetando e vendo onde que é a porta de saída dele. Não deixe a sua vida ficar no luto, porque aí você virou uma pessoa angustiada, e a angústia vai levar ao escândalo. Não tem como não acontecer isso, porque a Bíblia diz que acontece. O Senhor diz: mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Logo, da mesma forma que é empolgado e logo recebe a palavra com alegria, também logo se escandaliza. Eu fui buscar a essência dessas palavras. Angústia. A psicologia diz que a angústia e a ansiedade andam juntas. Tem características semelhantes. São quase irmãs gêmeas. A angústia e a ansiedade. Só que uma é do presente e outra é do futuro. Essa que é a diferença básica entre a angústia e a ansiedade. Uma é o sofrimento pelo presente, pelo que está acontecendo. E a outra é o sofrimento pelo futuro, pelo que se pensa que vai acontecer. Então a angústia é o sofrimento pelo que está acontecendo. Tem que ter prazo de validade esse sofrimento. Ele não pode ser um luto permanente na sua vida. Porque o Senhor está com aquele que é abatido de espírito. E Ele é que cuida de todas as nossas angústias. Então não se entregue à angústia. Sofra a angústia pelo tempo possível de sofrer, mas não viva angustiado, porque você tem um Deus na tua vida. E Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Não viva angustiado. Olha a resposta bíblica para a angústia, para o sofrimento presente. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Note, este é o dia, está falando de presente. Hoje é o dia que Deus fez na tua vida para a tua alegria. Há circunstâncias e situações
que existem para a tua angústia. E você tem que tomar uma decisão: eu vou viver o que a angústia ou as situações trazem, ou eu vou viver aquilo que Deus preparou para a minha vida. Você precisa decidir. Não vale a pena você ficar curtindo angústia para os outros terem dó de você. Você não precisa de dó e nem de comiseração. O que você precisa é de misericórdia. E quem tem misericórdia sobre a sua vida é o Senhor. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias Deus tem misericórdia da sua vida. Ponto final. É isso que eu e você precisamos, da misericórdia do Senhor. Ansiedade. Vamos ver a resposta bíblica para a ansiedade. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. O amanhã trará os seus cuidados. Não diz o amanhã trará os seus sofrimentos. O amanhã trará as suas dores. Diz que o amanhã trará os seus cuidados. Cuide do teu presente em saber que esse é o dia que Deus preparou para você, para a tua vida. E saiba que o teu futuro está nas mãos do Senhor. E Ele trará os cuidados dEle para você amanhã. Esse texto que eu li, ele complementa um texto anterior que Jesus está dizendo: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Não andeis ansiosos com o que vai acontecer na sua vida. Ele está dizendo: não andeis ansiosos com isso ou com aquilo, com a preocupação disso ou daquilo. E ele termina dizendo: não se preocupem então com o futuro, porque Deus já tem cuidados preparados para trazer no futuro para a sua vida. É isso que importa. Quando a angústia e a ansiedade não são vencidas pela fé naquilo que a palavra de Deus diz, a fé veio para entrar pelo ouvido, encher a mente, encher o coração, ser transformado em atitudes, em práticas, que é o fruto, que é o quinta parte do processo, é o fruto. A palavra veio para dar fruto, para produzir fruto. Ela não veio para você ouvir, ela não veio para encher tua mente, ela não veio para encher teu coração, ela veio para dar fruto. Mas para isso ela precisa você ouvir, encher tua mente, encher teu coração, para poder dar fruto. Mas o objetivo é dar fruto. Quando as angústias e a ansiedade não são vencidas pelo que a palavra diz, pela fé na palavra. A palavra traz fé, traz convicção. Lembra a história que eu falei agora há pouco, da compra desse lugar? A palavra veio e trouxe fé, traz convicção, traz certeza, livra da angústia, livra da ansiedade. Eu confesso, quando eu estava sem a palavra raiz, nessa situação específica, eu estava com angústia em pensar em comprar propriedade, porque não tinha recursos. Eu estava com ansiedade, como é que vai pagar, o que vai ser feito? Mas quando vem a palavra, enche e começa a produzir raiz na vida, gera fruto. No lugar disso veio a convicção, veio a fé, veio a certeza. Graças a Deus nós estamos aqui agora, irmãos. Eu fui o piloto disso, mas muita gente na nave junto. Estamos aqui agora por causa disso, desse processo. Quando não é vencida, gera escândalo. O escândalo é de uma palavra grega, parece igual que a gente já conhece, é escandalizo. A palavra grega, escrita com S mudo e K, escandalizo. Essa palavra significa o seguinte: ter à sua frente uma pedra na qual tropeça e cai, ficar desconfiado e abandonar alguém, ficar ofendido com alguém, desrespeitar a autoridade de alguém. Então escândalo é isso. Escândalo é isso. Tropeça, cai, uma pedra, uma pessoa que se escandaliza. E nós podemos gerar escândalo em nossa vida e gerar escândalo na vida de outras pessoas. Nós geramos em nossa vida e colocamos uma pedra na nossa frente, que a gente vai tropeçar e cair, e aí a gente vai começar a desconfiar e abandonar alguém. Quem é esse alguém que a gente desconfia e abandona? Deus! Porque é Deus que cuida de nós, é Ele que cuida da angústia, é Ele que nos dá segurança na ansiedade. Se a gente não se firma em Deus,
a gente coloca uma pedra na nossa mente que a gente vai tropeçar e vai cair. Fica ofendido com alguém. Com quem que a gente fica ofendido? É com Deus. É com Deus. Porque Deus não me livrou dessa angústia. Porque Deus não tira essa ansiedade dentro de mim. Porque Deus não resolve esse problema. Porque Deus não trata dessa situação. E começa a ficar ofendido com Deus. Por causa do escândalo. Porque não se resolveu na questão de angústia e de ansiedade. A angústia leva a ansiedade, ao escândalo, lembre disso. Fica ofendido com alguém e desrespeita a autoridade de alguém. Desrespeita a autoridade de quem? De Deus. Já o que Deus fala não é importante. Ô irmão, ô irmã, não fica assim preocupado com amanhã, porque a Bíblia diz que Deus vai cuidar de você. Mas a luta está grande. Está desprezando quem? Está desprezando a autoridade de quem? Da palavra. Deus disse que vai cuidar. Mas eu não consigo, mas não dá. Está desprezando a autoridade de Deus. Por causa do escândalo gerado na vida. Vamos ficar em pé, terminar.